e hoje nós vamos estar falando, ou retomando, melhor dizendo, nosso estudo sobre o livro de Romanos. Hoje vamos estar vendo especificamente o capítulo 7 e eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir encarecidamente a você, que talvez esteja entrando no canal pela primeira vez, para que você esteja assinando o canal também e esteja ativando suas notificações para que você possa ser avisado dos próximos vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Ao assistir esse vídeo, caso você goste desse conteúdo, que você deixasse aí o seu like, que para nós ele é muito importante, nos ajuda muito no trabalho que estamos desenvolvendo aqui no canal A Bíblia Diz. Eu agradeço o apoio que vocês têm dado e a você que está chegando agora, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seguindo aqui, falando a respeito da Epístola aos Romanos, nós já temos abordado aí diversos capítulos, já abordamos aí o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que nós vimos agora recentemente. Temos também já pregações, que foram feitas inclusive na igreja, falando a respeito do capítulo 5, do capítulo 6, e temos o capítulo 8, do verso 1 ao 16. Mas para explicar exatamente o capítulo 7, que nós vamos estar abordando hoje, que fica entre aí, ele aborda um assunto que vai falar a respeito da luta interior. Eu gostaria de dar o título para esse vídeo, a luta interior, uma luta que nós travamos diariamente. E você que é cristão, você que tem buscado aí seguir a palavra de Deus e tem enfrentado dificuldades, vamos ver aquilo que o apóstolo recomenda na sua epístola aos Romanos no capítulo 7, onde ele trata desse assunto. Ele vai falar exatamente dessa luta interior e quais as razões, os motivos pelas quais nós a enfrentamos e quais as soluções que nós temos para poder minimizar ou conseguir triunfar diante dessa luta que todos nós temos que enfrentar. Falando a respeito disso, só apenas para a gente retomar um pouquinho, como nós vamos ver o capítulo inteiro, estou usando aqui a nossa Bíblia Shed, como nós vamos estar utilizando, vamos ver o capítulo inteiro, eu não vou estar projetando o capítulo inteiro aí na tela, porque ficaria muito cansativo, vou fazer a leitura dele toda, mas nós vamos fazer uma exposição do capítulo, de forma geral. Vou ler alguns versículos quando for necessário para que você consiga entender. Mas o ideal é que você, aí na sua casa, quando estiver assistindo o vídeo, ou onde você estiver, se puder, obviamente, leia esse capítulo. Na verdade, recomendo até que você leia a carta toda aos Romanos. Indo aqui, falando a respeito do capítulo 7, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, no capítulo anterior, ele trata dessa questão do pecado, vai expandir aí o conceito da lei, mas ele estava utilizando-se de uma figura da escravidão, de nós sempre termos sido vendidos como escravos do pecado, e que nós deveríamos então oferecer o nosso corpo, diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 12, onde ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então ele já começa a introduzir um assunto a respeito do poder que o pecado exerce na vida das pessoas. Ele estava dizendo aqui que nós não deveríamos deixar, nós que estamos em Cristo, não deveríamos deixar que o pecado voltasse a dominasse os nossos corpos, para que fizéssemos coisas que são desagradáveis e desonrássemos desta forma então ao Senhor através dos nossos corpos, da imoralidade sexual, entre outras coisas que a gente pode colocar aí, Então, o ponto que ele está agora abordando no capítulo 7, ele vai falar a respeito da lei, ele vai utilizar uma analogia, inclusive o título na Bíblia é exatamente esse, no caso, a analogia do casamento, onde o apóstolo vai estar abordando essa questão agora, utilizando-se de uma figura, ele vai estar utilizando, muito provavelmente tendo em mente aí os judeus que viviam naquela época e os cristãos de maneira geral. Ele vai estar utilizando aqui do verso 1 até o verso 6, ele vai estar falando dessa comparação da lei e de Cristo, e comparando, nesse caso,
o cristão como sendo a mulher que contrairia núpcias com alguém, com o marido, e o marido, quando morre, ela ficaria livre para poder contrair outro matrimônio. Mas, se ela contraísse outro matrimônio ou tivesse um outro relacionamento em paralelo, o famoso adultério, ela estaria cometendo um pecado, né? Ela estaria contradizendo aí, contrariando a própria lei, né? Então ele está usando essa analogia para fazer o quê? Olha, se o cristão ele não consegue, né, atender às exigências da lei e estar em Cristo simultaneamente, ou ele está em Cristo, né? Ou ele está em Cristo, ou ele está tentando, né, cumprir a lei. E aí ele vai, no decorrer do capítulo 7 aqui, explicar a respeito dessa questão da lei, né? E se nós pudéssemos ver aqui alguns versículos, por exemplo, o versículo 3, 7:3, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E aí ele vai falar no verso 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então ele está dizendo, por causa que nós cremos em Cristo, nós somos libertados, né, da lei. A lei já não exerce poder ou domínio sobre nós, mas nós estamos em Cristo, porque fomos salvos mediante a fé em Cristo e a graça do Senhor então conseguiu atingir a nossa vida. Fomos declarados justos por causa da nossa fé em Cristo Jesus e não por causa da obediência estrita à lei. Até porque o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que não dá para a gente cumprir a lei na força do nosso braço, né? E aqui ele está dizendo aqui no verso 5, né, para retomar aquilo que eu falei de Romanos 6, verso 12. Porque se, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem pela morte, para a morte, melhor dizendo. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então o apóstolo aqui ele está fazendo uma comparação, mostrando para nós de uma forma bem clara, né, que a lei, nós somos libertados da lei no sentido das suas exigências e das suas demandas. Então, por quê? Porque estamos em Cristo, ou seja, a lei foi necessário que ela, por assim, morresse, por assim dizer, ela morresse para que nós vivêssemos para estar com Cristo. Então, foi necessário que a lei fosse suplantada pela fé em Cristo. Isso quer dizer então que a lei não tem mais finalidade nenhuma, não serve para nada? Não. A gente até já abordou isso em outro vídeo, onde nós falamos da lei e graça, onde nós falamos das duas coisas, né? De que a lei moral, ou seja, os princípios da lei continuam vigentes, né? Embora a lei no sentido de ordenanças, né? De guardar as festas, dias, a lei civil de uma forma geral dada ao povo de Israel, contida lá nos 5 primeiros livros, ela para nós hoje, ela não tem uma aplicação no campo moral, né? Ou seja, a gente não vive estritamente por aquilo, embora tenha muito do que está escrito lá, tenha sim uma boa aplicação para a nossa vida, para a nossa edificação. Porém, não é normativo, no sentido de dizer, olha, tem que seguir desse jeito, tem que fazer de tal forma, né? A lei, ela está ali resumida, né? Nas 10 letras ou nos 10 mandamentos, né? Como nós os conhecemos, né? 4 deles, os 4 primeiros relacionados entre o relacionamento do homem com Deus, ou Deus com o homem. Os 6 seguintes, né? Os subsequentes, seria do homem relacionando-se com os seus semelhantes, né? Onde vem lá, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não matarás, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né? Nada do teu próximo e assim sucessivamente. Bem, o ponto que nós queremos ressaltar aqui então, depois que ele fala a respeito disso, ele vai dizer então, se somente Cristo conseguiu cumprir a lei, né? Porque a lei então ela está mostrando, se ela realça o pecado, a lei ela mostra
então, de uma certa maneira, que o caráter, ela revela o caráter santo e justo de Deus e mostra que é impossível para nós atendermos a todas as demandas que a lei exige. E aí nós chegamos a essa conclusão de que através da lei nós tivemos o pleno conhecimento do pecado, que é o que ele vai dizer aqui no segundo trecho, que é a partir do verso 7, onde ele vai tratar do assunto da lei e do pecado. Então, do 7 ao 11, ele vai tratar disso. Então, no trecho seguinte, o apóstolo vai responder, então, se é a lei pecado. Ele vai dizer, não, a lei não é pecado. Ele vai dizer que através da lei, sim, nós temos o pleno conhecimento do pecado, que é aquilo que ele fala na própria Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 20. Ele fala aqui, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui mesmo, já no capítulo 3, o apóstolo começa a dizer que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas somos justificados pela graça de Cristo mediante a fé em sua obra, né, naquilo que ele realizou. Então, dessa forma que a justiça de Deus é satisfeita, é atendida, né, por causa da nossa fé em Cristo. Então, ele está dizendo aqui de uma forma muito clara que então a lei não é pecado. Né? Porque ele está dizendo que, na verdade, a lei, ele vai dizer do 7 ao 11, que a lei é santa. Né? Ele vai dizer aqui que a lei é santa. Mas a lei serviu para mostrar o nosso pecado. Então, se vem o pleno conhecimento do pecado, a lei está dizendo. E ele vai utilizar para isso, por exemplo, o último mandamento a respeito da cobiça, que inclusive é um daqueles mandamentos, é o último dos mandamentos, onde você não tem como escapar, porque a cobiça é um mandamento que só Deus é que vai saber aquilo que se passa no seu coração, é interior, né? É um sentimento que vai desencadear no seu coração a motivação para você fazer outro tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa motivada pela inveja, ela pode matar outra pessoa, né? Motivada pelo desejo de possuir aquilo que a outra pessoa tem, ela pode levar a cometer, a furtar e assim sucessivamente, né? Então, estou colocando aqui alguns exemplos para você entender a aplicabilidade disso. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Quando ele percebeu que, rapaz, eu não tenho como escapar porque eu não tenho como evitar de, às vezes, ser tomados por pensamentos como esses. De, às vezes, querer cobiçar alguma coisa do irmão, de alguma pessoa próxima de mim. E este tipo de problema acomete a todas as pessoas. E é nesse sentido que o apóstolo está dizendo que, olha, não tem saída. E a lei está mostrando isso. Ele falou, enquanto eu não conhecia a lei, tudo bem, eu fazia, mas não sabia. Mas agora que eu tenho conhecimento, a lei realçou isso, jogou lá em cima, deixou em destaque o meu pecado, de forma que ele acaba dizendo, olha, o próprio mandamento ele me enganou e me matou, né? Mas ele está dizendo, a lei é santa, verso 12, né? O mandamento santo, justo e bom. Então, ele está dizendo que, na verdade, a lei é santa. O problema nosso é o pecado. E o pecado não está na lei, o pecado está em nós. A lei está apenas descrevendo o que é o pecado. E quando nós vemos isso, né, somos confrontados com isso, é aí que gera um problema. E agora, como é que eu saio disso? E a partir daqui, né, do verso 12 em diante, ele vai começar a descrever como que ele, né, na verdade, como que o cristão de forma geral luta contra o pecado, porque ele tem o desejo de fazer, às vezes, aquilo que é agradável a Deus, mas ele não encontra forças para resistir às tentações da carne, aos seus desejos e às suas paixões, né? Aqui retratado como paixões, né? Ou outra palavra que é sinônimo de paixões, aí seriam as concupiscências, né? Mas vamos chamar de paixões que já é mais, a gente já está mais familiarizado com essa palavra. Então esse é o problema que nós vemos aqui no capítulo 7, que ele está dizendo, olha, verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ele vai colocar uma espécie de paradoxo, uma contradição aparente, né? Que ele fala, olha, eu quero fazer o bem e faço o mal. Eu desejo fazer uma coisa boa, mas acabo fazendo ruim. É algo que ele está dizendo assim, que existe uma luta dentro dele.
né? Ele vai dizer, inclusive, que há uma guerra praticamente dentro dele, né? E ele é muito claro em dizer também no verso 18 que ele sabe que nele não habita nenhum bem. Então ele está reconhecendo a sua total incapacidade em atender aos requisitos da lei, que é santa, que o mandamento é bom e é justo. Ele reconhece então que o homem é totalmente incapaz de atender os requisitos da lei. E se ele então tentar seguir e viver pela lei, ele vai quebrar a cara, ele vai se frustrar, ele vai se entristecer, ele vai abandonar esse caminho porque ele vai ver que não vai conseguir. Aí fica a dúvida. Então, qual é, né, a solução? Tem aqui pelo menos 3 dicas, né, que a gente pode utilizar para fechar esse capítulo 7. A primeira delas é a seguinte: seria nós reconhecermos então a nossa pecaminosidade, reconhecermos o nosso estado, né? Algo que alguns teólogos chamam de depravação total. Reconhecer que nós somos totalmente incapazes de atender à justiça de Deus contida, né, expressada aí na sua lei, né? Na força do nosso braço, nós estamos na situação de Romanos capítulo 6. Nós estamos vendidos como escravos. Nós estamos sem forças, nós não temos domínio nenhum. A gente não consegue não pecar enquanto não estamos em Cristo, né? O segundo ponto seria admitir, né, que mesmo você tendo sido salvo por Cristo, você pode ainda, né, o pecado, né, ou o desejo pecaminoso, o desejo de fazer o mal, ainda está em você. E que por isso você deve vigiar, você deve então tomar cuidado, você deve então procurar alternativas para que você não alimente os desejos pecaminosos que ora vão vir sobre a sua vida, né? Seria aquilo que a própria Bíblia recomenda no sentido de se santificar, que num sentido bem simples da palavra quer dizer se separar, se afastar das coisas ruins, se afastar daquilo que pode aumentar os seus desejos e as suas paixões pelas coisas que vão desagradar a Deus. Pode ser que agrade a sua carne, né? O seu coração, mas se isso desagrada a Deus, aí vem a questão: a quem eu quero agradar mais? A Deus ou quero agradar a mim mesmo? Então, esse é o ponto, a tensão que nós temos aqui é exatamente nesse ponto. Se eu quiser agradar a mim mesmo, não vai ter como agradar a Deus. Agora, se eu quiser agradar a Deus, eu tenho, através do seu Espírito, através da sua palavra, o Senhor nos dá forças para a gente poder resistir. Então, o ponto é exatamente esse. A gente foi salvo por Cristo, é verdade, cremos em Jesus Cristo, mas nós temos então que ter, resistir, né, ao mal. E como que a gente faz então para poder resistir, né, às tentações, às paixões? A primeira estratégia é fugir, né? Fugir, é não se envolver, é não estar no mesmo lugar, fugir das más conversações, fugir dos ambientes em que, por exemplo, você outrora andava e que vão estimular você a fazer determinadas coisas. Quer ver um exemplo simples que a gente pode trazer de cotidiano? Por exemplo, tem gente que vai no estádio de futebol, gosta de ir lá assistir, ver o time jogar. Tá errado ir lá e ver o time de futebol jogar, você se alegrar, você ter um momento de entretenimento, um momento de lazer? Claro que não tem problema nenhum nisso, né? Qual é o problema que entraria aí a questão? Por exemplo, toda a torcida levanta lá porque foi falta e o juiz não deu pênalti, e aí todo mundo levanta para xingar o juiz, e quando você vê, você também está lá levantando junto com eles e está xingando o juiz também, ofendendo, usando palavras de maldição, né, ou palavras torpes, né, sendo que a palavra de Deus está recomendando que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca, e você está lá amaldiçoando um camarada que está lá fazendo o trabalho dele. Né? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Se eu não tenho domínio para ir num estádio de futebol e não consigo me deixar, não consigo me controlar, então eu não vou. Né? E assim a gente pode usar isso como exemplo para uma série de coisas. Né? São diversas situações as quais a gente poderia utilizar essa analogia. Então eu deixo essa questão aí para você
pensar, né? Poxa, será que o que eu estou fazendo está de acordo? Será que o que eu estou fazendo é vontade de Deus? Será que o que eu estou fazendo, quem eu estou alimentando, afinal de contas? As minhas paixões ou estou alimentando ao Espírito, estou alimentando a minha alma, né? Com aquilo que é agradável a Deus? Com o que eu tenho gasto meu tempo, né? E a última questão, que é a mais importante, é perceber que somente Jesus Cristo, nós somos salvos por obras, não as nossas. Somos salvos pela obra de Cristo. Somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz. Somos salvos porque Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas ele não pecou jamais. Ele foi declarado justo. O seu sacrifício, foi a sua morte na cruz, foi aceito. O seu sangue derramado nos purificou de todo pecado. E se nós confessarmos o nosso pecado diante dele, ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Então é esse que é o ponto, é reconhecer que nós dependemos então integralmente de Cristo. Não há em nós bem nenhum, e somente através da vida que ele nos dá pelo seu Espírito, que é isso que ele vai falar depois no próximo capítulo, né, no capítulo 8, que nós já falamos uma parte, ainda temos que terminar ainda o restante do capítulo 8, né, que é o ponto alto aí da carta, né? E nós pretendemos falar sobre isso em breve, se Deus assim nos permitir. Então, são esses pontos que eu gostaria de estar deixando para você, né? Deus, então, abençoe sua vida, Deus esteja fortalecendo você, te guardando nas lutas interiores, né, que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Essa luta contra o pecado não é pouca coisa, não. É uma luta muito difícil, é uma luta travada. Martinho Lutero, né, o reformador, chegou a dizer certa feita, não sei se a frase é dele ou se pegou de outra pessoa, se foi atribuída a ele, enfim, mas ele chega a dizer o seguinte, ele falou, olha, eu pensei que o velho homem, ele está falando então daquele que era dominado pelas paixões, dominado pelos desejos pecaminosos, ele falou, eu pensei que ele tivesse morrido afogado no batismo, por ocasião do batismo, mas eu descobri que esse homem sabe nadar, então ele percebeu que ainda, né, que ele não esteja mais sob o domínio do poder do pecado, o pecado ainda residia nele, ou seja, se fosse alimentado, se ele tivesse forças, esse pecado afloraria, ele sairia, ele ressurgiria, esse velho homem poderia ressurgir. Então essa é a luta que todos nós enfrentamos, a luta do novo homem contra o velho homem, da nova criatura contra a velha criatura. Por isso que o apóstolo fala que é para a gente procurar viver como se tivéssemos sido ressuscitados. É nesse sentido que ele fala isso, no capítulo 6 especificamente, né? E aqui no capítulo 7 ele vai concluir, né, dizendo o seguinte, olha, que ele não tem saída. Ele termina dizendo, não tenho saída, quem me salvará? Ele fala no verso 25, graças a Deus. Ele está dizendo quem o salva? Por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Em outras palavras, ele está dizendo, ele tem até a vontade de fazer o bem, não consegue, porque por seu corpo, por ele, né, pelos seus desejos, ele acaba querendo fazer o que é mal. Aí o capítulo 8 vai vir com a resposta de que maneira efetivamente nós podemos viver e vencer essa luta, né, que é através da vida pelo Espírito. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Até a próxima.